Pronto. Pode começar, a palavra é sua. Bem-vinda. Obrigada. Rapidinho, ele está pedindo minha permissão aqui para gravar. Deixa eu ver como eu aceito. Acho que eu aceitei, né? Obrigada pelas boas-vindas. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas ao workshop de Design Thinking. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, né? O meu computador não quer deixar eu me apresentar, mas eu vou me apresentar. Eu sou Flá, meu nome é Flávia, mas vocês podem ficar à vontade para me chamar de Flá, de Flavinha, qualquer coisa. Eu sou estudante de design da UFPE, acabei de concluir o meu 8º período com muito pesar no coração, mas rolou. E eu atuo na área de produtos, principalmente com experiência do usuário, interface e pesquisa. Atualmente, eu sou designer do Vetex Lab e eu sou ilustradora também nas horas vagas, assim, quando dá. Eu deixei meu contato aqui embaixo, caso vocês depois queiram tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, trocar feedback sobre o projeto de vocês. Estou aqui para isso. Então, né? O cronograma da gente, do que vai rolar hoje, que vocês devem esperar, é que eu vou começar com a introdução sobre o que é Design Thinking e depois eu vou dar um overview da metodologia que a gente vai estar usando aqui na oficina. A metodologia ela é dividida em 4 partes e a gente vai abordar 3 principais aqui, que a gente vai fazer coisas práticas e no final a gente pode compartilhar o que fez, pode compartilhar as dúvidas também, mas também fica à vontade para durante as atividades tirar dúvida e eu vou estar checando também se nas explicações vocês estão de boa, estão acompanhando, tá? Então, vamos lá para o que a gente vê aqui hoje, né? O que danados é Design Thinking, porque a gente fica escutando por aí, a gente às vezes sabe por cima, mas vamos desmistificar isso, né? Porque primeiro a gente tem que entender o que é design. A gente nunca para realmente pensar que design é sobre pessoas, é sobre dia a dia. E que a principal atividade do designer é entender os objetivos, os problemas, os desejos, as expectativas e o contexto da vida dessas pessoas. E como é que a gente faz isso? Conversando, entrevistando. Sabe aquele famoso formulário do Google que a gente às vezes recebe nos grupos dos amigos da gente que estão fazendo uma pesquisa? Isso também faz parte. E aí a gente consegue entender qual é o problema que tem que ser resolvido. Então, o Design Thinking ele começou como uma forma de as empresas ensinarem os clientes, inserirem esses clientes no processo do que eles estavam fazendo, de desenvolver soluções, e ensinando esses clientes a serem mais assertivos nas pesquisas, nas decisões que eles estavam fazendo. Então, o Design Thinking ele é uma apropriação do design. É um jeito de inovar que está ancorado às necessidades do usuário, à prototipação rápida e à criação de ideias. E é por isso que os designers utilizam muito esses princípios do Design Thinking no que eles estão desenvolvendo. Então, exatamente, às vezes a gente acha que Design Thinking é exatamente uma metodologia de design, mas não, é uma metodologia de negócios, só que a gente se apropria disso. E aí existem 4 princípios quando a gente está falando de Design Thinking. A primeira é a regra humana, que diz que não importa o contexto, toda e qualquer atividade de design ela é social por natureza. E qualquer inovação social que a gente está fazendo, inclusive o que vocês estão fazendo aqui no Hackathon, ela vai levar de volta para a gente um ponto de vista centrado no humano. Principalmente quando a gente vai lá, faz uma entrevista e a gente recebe aquele feedback de volta da entrevista, tudo aquilo que a gente coleta é só uma prova disso. Tem a regra da ambiguidade, que diz que a ambiguidade é inevitável. E por quê? Ela não pode ser nem removida e nem simplificada. Porque quando a gente tem ambiguidade, a gente está experimentando os limites do conhecimento. E é crucial para a gente ver as coisas de uma maneira diferente. Ou seja, a gente está vendo a mesma coisa de maneiras diferentes. E isso é muito importante. Não necessariamente eliminar uma coisa ou outra que tem no sistema. E a regra do redesign, que, assim, essa é uma das minhas favoritas, porque eu acho uma sacada muito massa. Que diz que todo design, ele é um redesign. Ou seja, a tecnologia e as circunstâncias sociais, elas estão sempre mudando, sempre evoluindo. Sendo que as necessidades humanas básicas, elas são sempre as mesmas, certo? E aí, elas permanecem inalteradas.
essencialmente, quando a gente está fazendo um redesign, a gente está só fazendo um novo meio de atender a essas necessidades ou alcançar os resultados desejados. E a regra da tangibilidade é exatamente quando a gente quer tornar essas ideias tangíveis na forma de protótipo. E aí, isso é um meio de comunicação do designer. O designer, ele pensa uma coisa, como é que ele vai transmitir aquilo? Como é que ele vai saber a resposta das pessoas para quem ele está prototipando? É exatamente fazendo esse protótipo, testando, e é exatamente a maneira de comunicação mais eficaz. E aí, pode estar passando na cabeça de alguma de vocês uma conexão de tipo, oxe, parece um UX design. E assim, o UX é uma área do design que busca melhorar a satisfação do usuário e a lealdade a partir da interação do produto. A gente está exatamente mexendo com a human interaction da plataforma, do site, do aplicativo, de qualquer coisa. Até você está numa fila do mercado, aquilo ali é uma experiência que um designer pode melhorar. E aí, exatamente, tanto o design thinking como o UX design, eles são extremamente centrados no usuário e são movidos pela empatia. E aí, os designers de UX, eles usam muitas etapas definidas do processo de design thinking, como eu disse anteriormente, como prototipação, pesquisa do usuário e teste. E aí, apesar dessas semelhanças, existem algumas distinções que a gente pode fazer. Porque o impacto do design thinking, ele é frequentemente sentido em um nível mais estratégico. Ele explora o espaço do problema, ou seja, explora o contexto, a compreensão do usuário, a viabilidade tecnológica e os requisitos de negócio para poder descobrir essas possíveis soluções. E aí, se o design thinking ele se concentra em encontrar essas soluções, o UX ele está se preocupando em realmente projetar essas soluções e garantir que sejam utilizáveis. E aí ele pega lá do design thinking as coisas que ele precisa se apropriar para poder desenvolver essa solução. Então, você pode pensar no design thinking como um conjunto de ferramentas que os designers utilizam. Então, vou apresentar agora a metodologia que a gente vai utilizar, que é a Design Thinking Canvas. Ela foi desenvolvida pelo professor doutor André Neves, na UFPE, e aí ele vai exatamente se apropriar desses conceitos do Design Thinking e se desdobrar em 4 grandes blocos de ação que permeiam todo o ciclo de vida do projeto. E aí, esses 4 blocos são observação, ideação, configuração e implementação. No caso, a gente vai até configuração hoje e umas diquinhas para implementação. Vamos lá, começar, né? Porque a gente tem que partir de algum lugar e a gente tem que investigar qual é o problema. E vocês vão estar lidando com problemas reais por aqui. Para começar, a gente tem que analisar um lugar. E, tipo, pode ser realmente qualquer lugar. Você pode estar no mercado, aquele mercado pode ser um cenário. Você pode estar olhando o mercadinho da esquina, aquilo ali pode ser um cenário. Uma comunidade no Facebook, aquilo ali pode ser um cenário também. Realmente qualquer lugar. E aí, a gente tem que ver essas perguntas objetivas para poder se guiar. Ou seja, saber onde quais são os aspectos geográficos ao redor dele. Também os aspectos históricos que são relevantes a ele. Os aspectos culturais, as pessoas que estão lá, porque as pessoas são exatamente o nosso foco. Você vai ver várias pessoas que têm características em comum e aquilo ali qualifica um grupo de pessoas. Existem vários grupos de pessoas, certo? E aí vocês vão pensar no contexto de vocês. Eu não sei quantas equipes aqui estão com os desafios realmente já definidos, mas, por exemplo, a questão de como aumentar a participação das mulheres e a igualdade de oportunidades em espaços de liderança e tomada de decisões nos diferentes tipos de negócios da região. Ou seja, a gente já está com o contexto de que tem que ser aqui na região. E aí a gente parte de algum lugar, seja de, sei lá, tem alguma comunidade online que já é voltada a isso, e aí lá tem pessoas com quem a gente vai poder conversar futuramente. Enfim, existem várias possibilidades que vocês podem encontrar o público de vocês. Depois que a gente está lá, que eu falei que a gente encontrou aqueles grupos de pessoas,
por exemplo, vamos supor que tem um grupo de ativistas, um grupo de donas de startups, enfim, vários grupos assim. A gente vai criar esse personagem fictício, que ele vai ser baseado nessas características reais dessas pessoas. O comportamento, dado demográfico, quais são os problemas, quais são os desafios, certo? E como é que a gente faz isso? Conversando, mandando um formulário para esse grupo direcionado. E aí a gente vai ter toda uma questão. Essa persona é sempre bom a gente trazer para próximo da gente, ou seja, ela tem um nome, ela tem uma idade, ela tem uma classe social, ela tem um dia a dia dela. É muito bom você saber o que é que essa pessoa faz no dia, se ela acorda, se ela toma um café, e aí ela vai assistir uma aula EAD, enfim. Tudo isso faz parte para a gente conseguir encontrar quais são as dores que vão estar relacionadas ao problema que a gente está tentando solucionar. E depois que a gente pega esses dados, a gente consegue estruturar essa persona. E é sempre bom a equipe toda analisar, porque às vezes tem algumas pessoas que pensam, será que isso é um papel só do designer? Não. Isso é uma coisa que todo mundo tem que estar a par, todo mundo tem que opinar, todo mundo tem que construir, todo mundo tem que conhecer aquela persona. E agora, depois que a gente tem esse cenário, encontrou aquele grupo que a gente quer solucionar um problema ou um desejo, falou com ele, descobriu como é o dia dele, como é que o problema que vocês estão tentando resolver afeta a vida dele ou dela, enfim, a gente vai encontrar uma oportunidade que é onde a gente vai focar o projeto. Ou seja, a gente vai estar com pessoas reais e problemas reais. Então, a gente tem que escolher qual é que vai ser esse problema que a gente vai focar. Porque, às vezes, a gente tenta atacar vários problemas de uma vez e isso não ajuda muito a gente. É sempre bom convergir nessa parte. Então, para essa primeira atividade que a gente vai ter, que vai rolar durante uns 15 minutos. Antes disso, alguém tem alguma dúvida aqui? Se tiver, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone, eu não consigo ler o chat. Mas, enfim, se tiver tudo de boa, dá um de boa. Ô, Flávia, Oi. esses 3 itens, eles fazem parte do momento da observação. É isso? Isso. Tá. Isso mesmo. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o slide também por algum meio. Se o pessoal daqui do Porto... Acho que dá para mediar por aqui. E aí eu vou deixar esse slide aqui para vocês ficarem ligadas nele, tá? E é exatamente isso tudo que eu falei é da etapa de observação, que a gente observa o cenário, observa a persona e encontra essa oportunidade. No caso, eu vou dar uma... Como eu não sei como cada grupo está nas etapas de trabalho, eu aconselho o seguinte: quem já tem um cenário e uma persona que já falou e tal, já desenvolve essa oportunidade. Quem, por enquanto, só tem um cenário, pode pensar quem é essa persona, quais são os dados dela e quais são, tipo, as dores, os desejos, porque é legal partir de uma hipótese também. Aí, quando você sair da oficina e for realmente conversar com essa persona, você pode ver se aquela hipótese faz sentido ou não. E aí, no caso de, por enquanto, não ter desenvolvido nenhum desses passos, pode fazer baseado numa suposição de vocês, para ir aprendendo como aplicar cada passo desse, tá certo? E aí eu tô aqui para tirar qualquer dúvida. Todo mundo tranquilinha? Flávia, eu tenho uma dúvida. Oi. Como a gente vai falar de persona nesse caso, a gente pode usar o mapa da empatia, seria interessante? Pode, seria muito interessante. Seria o ideal. Inclusive, ajuda a fazer essa questão do dia a dia, né? E aí, para quem não sabe o que é o mapa da empatia, é basicamente você ver quais são as dores, os desejos dessa persona e como é que eles estão interagindo no dia a dia. Existem alguns templates online e aí vocês podem fazer ou no Miro ou no Figma, onde preferirem. Para quem for fazer uma coisa mais documental, faz no Google Slides mesmo, Google Docs. Bem livre, desde que todo mundo esteja contribuindo da equipe. E eu vou dar o Go aqui, tá?
Menino, como é o nome? Cronômetro. Ou seja, de 7h35 a gente está de volta. Galera, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Flávia? Oi. Oi, querida. Ó, me diz uma coisa, assim, você quer que a gente agora combine um grupo, é isso? Porque o nosso grupo se reuniu Isso. pela primeira vez hoje. Quer dizer, com a mentora, né? Agora, Aham, onde é que eu encontro esse povo aqui? Me diz. O seu grupo? Não, eu estou dizendo aqui nesse local aqui. Como é que eu faço para me comunicar com eles? Tem aqui os participantes, 26. Como é que eu faço para falar? No chat, é? Tem, eu acho que, Cristina, acho que se você for para o Discord, se vocês quiserem combinar o que vão escrever, acho que pelo Discord, que já está todo mundo lá na sala, fica mais fácil. No bate-papo, você consegue mandar uma mensagem direcionada a alguma participante, mas aí Então, pode tá, ficar eu entendi. confuso. Então, eu tenho que sair daqui agora, né? Não é isso? Isso, eu acho que tem algumas meninas que estão debatendo lá no Discord. Tá bom, então. Veja se Ok. o grupo de vocês está online. Tá bom. Obrigada. Nada.
Flávia, Oi. você poderia dar um exemplo, assim, a questão de aspectos históricos, quais os fatos relevantes conectados? Dá um lembrete aqui para a pessoa, por favor. Não, sem problema. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um projeto que era lá perto da Universidade Católica, que é aqui em Santa Amaro. E aí lá era um restaurante que ele era do estilo Hare Krishna e tal. E aí eu cheguei lá para conversar com a dona do restaurante e eu descobri que, por exemplo, lá antigamente funcionava um templo e que uma pessoa muito importante para a religião deles tinha ido por lá. E aí, por causa disso, tinha muita gente que se inspirava nele e ia para lá. Aí, às vezes, o aspecto histórico não precisa ser nenhuma coisa de tipo, sei lá, isso aqui foi fundado na época de, sei lá, eu ia pensar algum nome histórico agora, mas não me veio nenhum na cabeça, porque a essa hora não tenho mais neurônio. Mas você pode ver o que é que seria relevante. Por exemplo, para esse centro que eu estava indo, que era um restaurante Hare Krishna, isso era um fato histórico importante para eles, que essa pessoa que fazia sentido para a religião estava lá. Mas aí vamos supor que é uma pessoa que ela trabalha no Marco Zero. Sei lá, uma pessoa que está vendendo pipoca no Marco Zero daqui. E aí, para ela, é importante o fato de que o Marco Zero é um centro histórico. E aí, por causa disso, vem muito turista para lá. E aí ela consegue vender. Enfim, sabe? Não precisa ser uma coisa exatamente específica de saber toda a história do local, mas o que é que daqueles pontos interage ainda com a vida da pessoa. Entendi. No caso, respondido? Então, depende. Diga. No caso, então, o cenário aqui, ele é em cima dessa persona fictícia, em aspas, que a gente estaria criando, certo? E não do nosso contexto total que está sendo trabalhado. Por exemplo, em cima da persona que a gente vai trabalhar aqui, certo? No caso, pode ser sim da pessoa que você vai trabalhar aqui, mas no caso dessa persona, você tem que encontrar ela no cenário. Nesse processo, tipo, o processo de design não é exatamente linear, né? Mas aí, para você encontrar uma pessoa, você tem que encontrar essa pessoa nesse lugar. E aí seria o ideal que vocês pensassem em um lugar que faz sentido para o desafio de vocês, para poder idear essa persona. Sim. Beleza. Eu estava vendo de uma forma mais abrangente. Aí, como eu estou assim, persona, oportunidade, aí não, acho que não está linkado, é na mesma coisa. Obrigada. Não, de nada, sem problema. Qualquer coisa, estou aqui. Cinco minutos, tá, gente?
Flávia, olha eu de novo. Oi. Essa aqui que você botou como oportunidade entre as dores e desejos da persona. Qual é a oportunidade que temos para focar no projeto? No caso, a gente é como se tipo, a gente está identificando, vamos dizer assim, quais são os problemas, né, identificados que são para aquela persona, e quais são os desejos. Aí, tipo, nesse meio a gente identifica qual a oportunidade de estar trabalhando com isso. Basicamente isso aqui, oportunidade, né? Isso, perfeito. Valeu. Exatamente. Nada. Último minuto. Prontinho, 15 minutos. Bora voltar? No final, a gente faz um momento de compartilhamento do que foi feito, beleza? Já tá ok para voltar? Tá todo mundo por aí? Como eu escutei um silêncio, eu vou presumir... Tô aqui. Pronto, Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa no chat. Peraí. tá bom. Não. Peraí, sim. Estou respondendo. Adna, sim, sim. Tranquilo, obrigada, Aline. Então, né, bora lá dar continuidade, que aqui a gente trabalha no ágil, né? Então, a gente já deu essa observada, e aí agora, minha gente, é a hora de se soltar. Agora não tem nem certo, nem errado, mas no final é tudo sobre escolha. E vale lembrar, como eu tinha mencionado, né, que o processo Zen ele não é linear. Então, depois, fiquem à vontade para revisitar a outra etapa e tal, com mais calma, para amarrar do jeito que vocês desejarem, tá certo? Então, vamos lá falar sobre ideação. Sobre ideação, eu vou falar para vocês alguns métodos. Mas o que é essa ideação? A gente achou essa oportunidade que foi definida agora há pouco, nesses 15 minutos. Vocês são guerreiras, parabéns. E
tá na hora de a gente pensar, beleza, a gente achou esse problema aqui que a gente quer resolver. Mas, rapaz, como é que a gente vai resolver esse negócio? Tô pensando várias coisas aqui, mas não tô anotando nada. É errado, tem que anotar tudinho. No processo de ideação, a gente não se apega a nenhuma ideia. É o momento em que a gente tá lá, ó, escrevendo várias coisas que vem na cabeça, não tem ideia ruim. E aí existem uns 3 principais, que são o brainwriting, que é exatamente isso. Você está lá no fluxo de ideias e você vai escrevendo. E individualmente. Isso é legal de fazer individualmente, porque depois cada pessoa da equipe vai estar lá com várias ideias individuais que dá para você olhar assim e pensar, tipo, eita, eu gostei muito dessa ideia. Essa ideia ficaria massa combinada com essa. E aí, na hora que você está escrevendo sozinha, você não está sendo enviesada. E tem o método 635, que se no caso vocês forem fazer, acho que é 535, que é de juntar esse grupo e cada pessoa vai escrever 3 ideias, mas também pode ser mais, em 5 minutos. E aí, se você fizer isso em meia hora, vai gerar, tipo, muitas ideias. Vocês vão ter muitas ideias. E tem também o mapa mental, que é aquilo que a gente faz de associar visualmente. Que a gente coloca, tipo, aquela palavra central do nosso problema aqui. E aí a gente vai colocando coisas que estão relacionadas a ela. Problemas, soluções, sinônimos, tudo. A gente pode colocar imagem, pode colocar texto, pode colocar frase. E, como eu tinha falado, ideia ruim não existe. Isso realmente pode se despir dessa ideia, porque não tem. É aquele momento que também a gente não vai olhar para a ideia da outra pessoa e falar, tipo, que ideia ruim, gostei não. Não tem realmente isso. E aí é exatamente o momento que a gente vai estar escrevendo. Poderia ser um aplicativo que une mulheres e faz assim, assim, assim. E aí vocês vão escrevendo. Tem que ser a ideia o mais palpável possível do que você está pensando. E aí, considerando que vocês vão ter lá, tipo, uma enxurrada de ideias assim, vai ser o momento de fazer uma votação. E aí, com o Design Thinking, a gente utiliza heurísticas. E heurísticas a gente utiliza para fazer uma decisão racional. Por quê? Vocês vão pegar, tipo, uma ideia e vai pensar, numa escala 1 a 5, o quanto ela atende a dor do desejo da persona. Se for 2, atende muito pouco. Se for 5, meu Deus do céu, aquilo ali, né, é o santo grau. Numa escala de 1 a 5, o quão possível é colocar essa ideia em prática? Aí leva em consideração o tempo, quantas pessoas tem, quem vai desenvolver o quê, enfim. É realmente ver se, tipo, isso aqui dá para rolar ou não dá. E aí, principalmente quando você está no hackathon, né, isso é uma das coisas que você mais tem que ter em mente, para também todo mundo ficar de boa. E aí, também na escala de 1 a 5, qual a disponibilidade de recursos que tem. No final, você vê qual vai ser a ideia com mais pontos. Mas calma, você não vai votar todas aquelas 100 ideias que todo mundo escreveu, não. Vai ser um momento que eu vou explicar agora, porque a gente vai ter outra dinâmica. Vocês vão fazer um brainstorm agora, pensando, eita, a gente está com essa oportunidade. Como a gente pode solucionar essa oportunidade? Com um aplicativo que faz assim, assim, assado? Com um site que faz assim, assado? Enfim. E, como eu falei, é ideal de fazer cada pessoa da equipe individualmente nesse momento, para depois todo mundo juntar e comparar, ver aquilo que convergiu. Às vezes, muita gente tem a mesma ideia, e aí fica tipo, eita, isso aqui é uma coisa que a gente tem alinhada na equipe, e aí vê o que faz a respeito disso. E aí, depois que vocês estiverem com todas aquelas ideias, que você leu a ideia da galera do seu grupo, você vai escolher uma ideia que foi a sua favorita. Cada pessoa vai ter uma favorita, ou seja, vai dar umas 5 ideias, mais ou menos. E aí vocês vão voltar as heurísticas de cada uma dessas 5 ideias e ver qual é que seria a mais ideal para realizar. E não necessariamente a mais votada precisa ser a ideia que vai ser trabalhada. Se tiver outra que fizer sentido também, mesmo ela não sendo a mais votada, beleza. Isso é de boa. O que importa é todo mundo estar confortável e ver que aquela ideia faz sentido também com a realidade daquela persona e do problema que vocês estão querendo solucionar, tá certo? E aí, vocês vão ter 10 minutos para fazer isso. Eu indico que vocês façam brainwriting, né? Como eu falei, que cada pessoa escreve as suas ideias assim.
Mas também depois eu realmente indico que quem quiser, assim, algum grupo, fazer uma coisa mais 635, porque é uma diversão. Tipo, realmente é muito massa. Só sou uma entusiasta aqui. Mas eu vou começar a contar agora, tá certo? Então, de 7h52, a gente vai se ver aqui e eu espero que cada um dos grupos tenha conseguido encontrar uma ideia legal que gostaria de desenvolver. E qualquer dúvida também pode falar, pode ficar à vontade.
Oi? Cinco minutos restantes. Inclusive, eu já volto, que eu vou pegar mais água. Flávia? Oi? Tá aqui. Juliane, ela pediu para tu voltar para aquela outra página para ela ver a atividade que ela queria tirar uma dúvida. Ah, foi mal, é porque eu tinha levantado para pegar água. É qual página? Eu Juliane, não sei se é essa. É Juliane que ela falou. Juliane. É que eu não tô podendo ler o chat, não sei se ela mandou no chat. Ela botou assim, podem voltar à tela para ver a atividade. Oi, Flávia. Tu pode voltar a tela lá no exercício, que eu queria dar uma olhada? Essa? Não, a da outra. persona. Essa? A da observação, isso, obrigada. Nada. Último minuto, tá, galera?
Passaram-se os 10 minutos, vamos lá. Juliane, eu posso passar a tela? Eu acho que pode, Flávia. Acho que ela Posso, queria né? tirar um print. Tá bom. Beleza, né? Agora vocês fizeram essa heurística e aí vocês agora, com base no que naquela solução que vocês escolheram, que fazia sentido para vocês, é o momento de começar a pensar como é que ela vai ser de fato. E aí, para falar da configuração, eu vou dar uns toques sobre interface primeiro. Inclusive, quando a gente está falando desse termo UI, User Interface, ela é uma parte do UX, que a gente falou mais no começo, sobre a experiência do usuário. E interface é uma coisa que ela pode ser gráfica, como um aplicativo do celular, sei lá, a interface do WhatsApp. Ela pode ser uma interface controlada por voz, como você ter um iOS e aí chamar a Siri no Hey Siri, aquilo ali é uma interface também. A Alexa, que agora a galera tá comprando aquela coisinha redonda que fica em casa. Enfim, até aqueles jogos que são os óculos de realidade 3D, tudo aquilo é interface. E aí, quais são as questões também ao redor disso? É que elas precisam ser objetivas e rápidas. E a maioria das experiências, quanto menos toques e botões eu precisar clicar para cumprir uma ação, melhor. A pior coisa é quando você está num aplicativo e aí você tem que entrar em várias coisas assim para achar aquilo que você quer, quando na verdade aquilo ali fazia sentido estar tipo no começo do aplicativo. E aí é bom fazer com que os botões e os outros elementos comuns eles tenham um desempenho previsível, incluindo respostas, como por exemplo, quando você entra num aplicativo da galeria do seu celular e você faz aquele pint assim, e aí ele dá zoom na câmera, e também na câmera, na foto. Você entra num aplicativo de um mapa, você dá um pint, você sabe que aquilo ali tudo está fazendo assim para aproximar. Ou seja, isso é uma coisa previsível. E também, quando a gente está falando do foco, no que a gente tem que focar, é principalmente respeitar a atenção e o olhar do usuário em relação ao layout. O layout, tudo aquilo que foi diagramado, tudo aquilo que está na tela. Ou seja, tem que ter contraste, não colocar um botão muito claro, com uma letrinha muito clara, senão você não vai conseguir ler, por exemplo. E também a hierarquia, que é quando você pensa, tipo, o que é mais importante de ser visto primeiro? O que é que faz sentido estar aqui em cima? O que é que faz sentido estar aqui no meio? E aí, isso também está incluindo o alinhamento, porque não adianta a gente colocar uma coisa alinhada totalmente para cá, outra para cá, ficar aquela bagunça assim na tela, sabe? E aí é sempre bom dar o mesmo espaçamento de, por exemplo, eu estou aqui com isso aqui, eu coloco o mesmo espaçamento para cá e o mesmo espaçamento para cá. Lindo, perfeito, respiro. E aí, é sempre bom também facilitar essas tarefas que são mais complexas. E dar uma resposta progressiva, tipo, você está respondendo um formulário e ele está lá mostrando quais passos você está. E também colocar os controles próximos. O que são esses controles? Tipo, um botão. Um botão é um controle. E aí, você pensa em, tipo, você está lá no formulário, você responde o formulário, você não vai botar, por exemplo, um botão de enviar ele lá em cima, assim, do outro lado, longe daquilo que a pessoa respondeu. Porque tem que ter tudo uma coesão. Ou seja, eu respondi aquilo, eu vou enviar aquilo. Então, eu coloco perto daquilo que eu vou enviar. E aí,
a gente tem essa solução e a gente fica pensando, caramba, ela vai ser assim, ela vai ter um menu aqui, e aí ela vai ter uma barra embaixo. A gente nunca vai começar a fazer isso indo direto assim, num Illustrator da vida, num XD, num Sketch, enfim, e tal. Assim, tem quem faça, né? Eu já fiz às vezes. Mas só que é sempre bom a gente começar de um jeito que seja mais analógico mesmo, porque um rascunho é o que ajuda a gente a entender e é o que ajuda a gente a divergir para depois convergir. É sempre o ideal fazer isso. Cada um faz o seu, analisa o de todo mundo em conjunto e aí acaba sendo um trabalho realmente colaborativo. Então, quando a gente vai começar a configurar essa ideia, a gente não vai fazer direto um aplicativo do jeito que a gente pensa que a gente já quer que seja. Então, a gente às vezes vai lá no bloquinho de notas, aí faz um rascunho do que é que está pensando. E aí é sempre bom utilizar formas básicas. Você não vai pegar, vou fazer aqui um rascunho, aí faz um negócio tipo um desenho realista. Não nesse momento. E aí a gente utiliza essas formas básicas de, por exemplo, um botão que eu quero representar com um círculo, um outro botão que eu quero representar com um retângulo. Isso a gente só faz para mostrar como é que vai ser a disposição do conteúdo, e a gente faz rapidinho, não precisa de preciosismo nem apego, porque quando a gente está fazendo um rascunho, cada pessoa vai fazer como imagina, e aí por causa disso isso ainda é um pouquinho de ideação, sabe? Porque tá todo mundo divergindo. Mas aí, depois que se faz um rascunho, quando você já tem várias ideias de rascunho, e aí você juntou, e aí fica, é isso, aí você passa para o wireframe, que é um protótipo, que ele sugere uma estrutura para aquela solução. E aí ele mostra peso de texto, peso de botão, peso de imagem, e aí a gente mostra onde cada coisa vai ficar, e ele é bem simples. Tanto é que não é muito bom usar cor, porque se você usa cor, você já pensa numa identidade, já pensa em uma coisinha que vai fazer você se apegar, mas é uma coisa que ainda está em um estado mutável, sabe? E aí, depois do tal do wireframe, que a gente tem aqui, aqui vai ter texto, aí esse bloco cinza mostra que aqui é texto. Aqui tem um bloco cinza que mostra que... Deixa eu voltar aqui de novo, por exemplo. Aí é de um site. Aí tá mostrando que ele tem uma imagem grande. Em cima tá mostrando que ali tem uma imagenzinha, que vai ser provavelmente a logo daquele site. Ali embaixo tem uma coleção assim de imagens com textos embaixo dele, e aí ele tem um título. A gente olha para isso aí e a gente consegue visualizar. Essa é a proposta assim de um wireframe. E aí a gente percebe, tipo, tá boa a quantidade de texto aqui, tá boa a quantidade de texto ali. Não, aqui ficou muita imagem junta. Por isso que ainda é uma coisa que dá para mudar. Não que isso mude para a interface, porque a interface é uma coisa que a gente testa. E aí, no que a gente testa, a gente tem feedbacks e coisas que a gente vê, se faz sentido alterar ou não. E aí, para além do que eu falei lá atrás, quando a gente estava entendendo sobre interface, quando a gente vai prototipar a gente tem que lembrar dessas coisas. A gente tem que prezar a simplicidade, ou seja, não coloca informação demais numa interface, muito menos assim, tipo, quando a gente coloca tudo colado, porque aí depois fica tudo ruim de clicar e sem respiro, porque parte branca é essencial também. E quando a gente vai escolher cor, a gente já começa a ligar mais para uma identidade visual, quando a gente está desenvolvendo isso também. Então é importante pesquisar teoria da cor para ver o que elas significam, se elas são coerentes ao projeto. E é bom pensar onde vai utilizar a cor também, porque senão, né, fica aquele carnaval assim. E aí, por exemplo, a gente escolhe cores que vão ser usadas em botões, e aí os botões sempre vão ser daquela mesma cor, e por aí vai. Tudo tem que manter a coerência. A fonte, novamente, deve ser legível. Isso está ligado à simplicidade e à suavização. E também à facilitação, porque se a gente coloca uma fonte que não é legível, pode ser que ela não seja acessível, vai dificultar o entendimento. E quando a gente utiliza ícones, é sempre bom utilizar esses ícones populares. E aí dá para pesquisar isso, às vezes, em sites, dá para desenvolver no Illustrator da vida. Enfim, isso tudo ajuda a promover até uma proximidade com o que o usuário já está acostumado, porque todos os aplicativos que a gente usa, todos os sites que a gente entra, por exemplo, tem algum ícone por lá. E aí,
é sempre bom, isso é importantíssimo, procurar por referências, tanto visuais ou também de soluções concorrentes. Você pode fazer tipo um mood board do que você imagina que se adequa à sua solução. Você pode fazer um benchmarking também, que o benchmarking é quando você começa a avaliar vários concorrentes e soluções que seriam parecidas com aquilo que você está imaginando, sabe? Aquela oportunidade que você achou que é aquilo que você está trabalhando em cima. Quais são as outras ferramentas, os outros grupos, os outros sites que também fazem isso? E aí, isso vai promover vocês encontrarem essa pluralidade, ver, tipo, aqui tem um certo padrão que faz assim, será que vale a pena a gente trazer isso para o nosso projeto também? Enfim. E aí, a atividade que a gente vai fazer vai ser de rascunho, vai ser bem simples, vai ser aquilo, utilizar formas básicas e eu acho ideal que vocês façam individualmente, eita, quase que não sai, né? Individualmente, em seus grupos. Vocês podem utilizar um Figma da vida, pode usar um Miro da vida, pode usar papel em casa mesmo, tanto faz. O que importa é que vocês consigam pensar qual funcionalidade a gente poderia colocar que está relacionada a essa solução e ela ficaria tipo assim no aplicativo. E cada pessoa, no final, vai acabar pensando ou parecido, e aí isso é até legal, porque já é uma convergência, ou pensar em coisas diferentes que vão acabar juntando e gerando uma solução também muito massa. Então é isso, eu indico que façam individualmente. Não precisa fazer, tipo, meu Deus, vou rascunhar aqui todo o fluxo da solução. Vocês podem fazer umas 3 principais telas e tal. E é realmente sem preciosismo. Você vai estar fazendo aquilo, mas ainda é uma etapa inicial, porque apesar de ser o começo da configuração, ele ainda tem um pezinho na ideação, tá certo? E aí, por isso que eu coloquei 5 minutos, porque vai ser uma coisa realmente muito rápida e depois vocês vão poder discutir sobre isso, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Ô, Flávia, Oi. eu fui pegar uma água e quando eu voltei, tu já tinha passado a atividade. Tu pode repetir, por favor? Vou sim. Tu quer que eu dê um contexto de novo ou o contexto tu pegou? O contexto eu peguei. Pronto, tá certo. Então, a atividade vai ser aqui na oficina, vocês vão fazer um rascunho, porque qual é o objetivo? É vocês saírem com opções de coisas que vocês já estão pensando para a solução. E aí é o seguinte, vai ser de forma individual, mas depois vocês vão discutir sobre isso. Ou seja, vocês vão pegar aquela solução que vocês desenvolveram no brainstorming, nas heurísticas, e como é que vocês pensam que ela vai ser. E aí, por causa disso, cada pessoa vai fazer no seu papel em casa ou no seu arquivo do Figma, e aí depois vocês vão poder discutir sobre isso, tá certo? E aí não precisa ser um rascunho de toda a solução, tipo, esse aqui vai ser todo o fluxo do nosso aplicativo, esse vai ser todo o fluxo do nosso site. Não precisa, fazendo umas 3 principais. Eu acho que tem que ter essa funcionalidade, porque essa funcionalidade faz sentido com a solução. Aí já coloca lá, porque no final vocês vão ter várias ferramentas que vocês vão poder utilizar futuramente. E como eu disse, né, de uma forma bem sem preciosismo, faz rapidinho, bem tranquilo. Arrasou, muito obrigada, Vici. Tá top? De nada. Vou começar a contar agora esses 5 minutos. Vamos lá.
Esqueci de avisar, mas tá no último minuto, tá? Prontinho. Ô, meu filho, deixa eu cancelar esse alarme. Obrigada. Pronto. A doida aqui falando com a tecnologia. Mas, sim, 5 minutos, né? Às vezes parece pouco, mas quando a gente vê, dá para fazer bastante coisa. Como a gente ainda tá com uma gordurinha, vou dar mais 5 minutos para vocês discutirem entre suas equipes sobre o que vocês fizeram no protótipo, tipo mostrar, olha, fiz assim, pensei isso. E aí vocês já podem começar a considerar, tá certo? Aí eu vou dar esses 5 minutinhos agorinha mesmo. Já tô dando o start.
Último minuto, tá? Fim dos 5 minutos. Então, assim a gente chega ao finalzinho daqui da nossa oficina. Eu espero que a esse ponto vocês estejam com várias ideias assim do que vocês pretendem fazer, conseguiram fazer decisões e tudo mais. E aí, por isso eu quero saber se alguém quer compartilhar o que foi que fez, que eu estou muito curiosa para saber quais desafios vocês estão escolhendo e quais soluções vocês estão propondo para esses temas que são muito relevantes. Quem quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa também, estou por aqui. Flávia, tem gente escrevendo no chat. Ah, socorro! Peraí, Eu vou parar de... Hã? Tu consegue abrir ele em paralelo? Acho que foi só a Cristina que falou que não ia conseguir fazer. Tem, peraí. Eu acho que só tem um. Deixa eu olhar. Agora eu vou ter que parar de compartilhar aqui, tá bom? Vocês conseguiram acompanhar, meninas? Eu vi que os chats no Discord estavam bem ativos, mas eu não estava conseguindo acompanhar todos os grupos. Como é que foi para vocês? Compartilhem aí com a gente. O do nosso, a gente aqui, bom, pelo que entendi, a gente meio que optou em deixar para mexer depois, porque a gente ainda não, senão a gente teria que só usar com base, assim, vamos dizer assim, fictícia, porque a gente ainda não chegou em algo para poder desenvolver isso. Então, a gente meio que optou por esperar chegar num consenso lá que a gente precisa para desenvolver trazer essas questões para dentro. Senão a gente meio que ia fazer, mas só de treino, assim. Uhum. A gente estava mexendo, tinha chegado a propor no Jamboard, e a gente começou para puxar para lá. Mas aí, observando as coisas, está muito linkada a determinadas coisas que, teoricamente, os grupos já definiriam, né? Aí trazer e realmente começando a aplicar com base naquilo que foi pensado. Aí a gente acabou optando por não ir. Vocês começaram a pensar em como desenvolver essa persona em cenários? Então, a gente, no caso, hoje o grupo vai se reunir depois da live, que a gente quer definir o nosso público. A gente ainda está nessa parte. Então, porque a partir disso a gente consegue olhar para poder estar entendendo melhor que problemas são que esse público tem, e aí começar a mexer naqueles canvas e tal, para entender até que cenário, tudo. Então, a gente ainda vai definir essa parte hoje. Estamos, assim, a passos devagarinhos, mas estamos indo. O que importa é que role. Mas espero que tenha ajudado vocês. Valeu, obrigada. Eu vi algum grupo comentando que já tinham feito algumas partes. Alguém aí quer compartilhar com a gente?
Acho que foi o meu. A gente já conseguiu desenhar o cenário, a persona. E aí, nesse caso da persona, a gente está precisando conhecer mais a realidade dessas mulheres, que seriam o nicho de mulheres que fazem parte de um assentamento aqui de Caruaru, que a gente vai discutir isso mais tarde com a nossa mentora, que foi ela que a gente levou a ideia que seria algo relacionado entre o processo de bancarização para mulheres, e aí ela, por coincidência ou não, eu gosto de acreditar que sim, ela tem uma amiga que está fazendo mestrado nessa área e voltado aqui para Caruaru, e a gente está alinhando basicamente nessa ideia, mas aí a gente tá conseguindo definir algumas coisas, mas a gente vai conhecer essa realidade hoje à noite e a partir de amanhã também. Uhum. Boa. Maria Cristina disse que não é da área e não tem condições de executar essa tarefa. Maria Cristina está aí? Eu já estava no Discord, eu tinha visto. Mas sim. pode estar ouvindo. Mas eu acho que com o grupo, Maria, Cristina, você vai conseguir, assim, acho que as meninas, se vocês se proporem a fazer as atividades juntas, acho que dá para desenrolar. Principalmente juntas, é sempre bom estar todo mundo junto para poder ter mais ideia e todo mundo se ajuda. Então, não precisa nem se desesperar nem nada por não ter conseguido executar isso hoje, tá certo? Não sei se ela está escutando. Acho que sim. E também tem as mentoras, qualquer dúvida que vocês ficarem, meninas. Deixa eu abrir a câmera aqui um pouquinho rapidinho. Qualquer dúvida que vocês ficarem, também tem as mentoras que podem ajudar nesse processo. E lembrando só que eu acho que alguém perguntou hoje, outra pessoa me perguntou sobre o dia da submissão, gente, domingo, dia 6, até meia-noite. Então, vocês têm aí mais sexta, sábado e domingo para fazer. Então, dá para desenrolar ainda. Não se afobem, tem tempo, tem mentoras. Eu estou acompanhando, estou vendo, tipo, tá vindo várias ideias boas, é só vocês darem seguimento. E no dia 8, a gente vai apresentar o resultado. Quem vai passar para o Mind the Biz, quem é o projeto de destaque. Mas a entrega é dia 6. Daí se avisa, porque alguns me perguntaram hoje no privado, aí eu vou falar logo aqui. Temos mais alguma dúvida por aqui? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma etapa? Ou qualquer outra coisa que queira falar ou compartilhar? Enfim. Eu queria perguntar sobre a questão da interface, porque nossa ideia ela envolve uma interface e, assim, o que a gente precisa entregar seria os wireframes, mais ou menos, só tipo identidade, alguma coisa, ou pelo menos já o protótipo de um aplicativo da interface que a gente tem que entregar. Essa pergunta é para mim? Acho que é um pouco para mim. A Elida. Assim, o ideal é que vocês consigam. Não precisa estar uma interface fechada. Se vocês não conseguirem, vocês tentem entregar o máximo que vocês conseguirem chegar. Assim, se vocês conseguirem criar uma interface, ou se vocês conseguirem criar só um projeto do que seria a interface, isso tudo vai ser posto em análise, né? Com os outros critérios de avaliação. Mas é importante que vocês avancem o máximo que vocês conseguirem. Que aí vocês têm mais chance de passar para o Mind the Biz. Entendi, obrigada, Elida. Nada.
São tímidas as meninas. Agora, no Discord, eu estou vendo porque eu acho que elas foram ouvindo, vendo a palestra e começaram a ativar os grupos e a se comunicar. Então, eu acho que foram avançando durante a atividade e aí eu estou vendo que elas estão bem ativas por lá. Ah, que bom. Isso. Obrigada, Flávia. Acho que é isso, né, Eu menina? que agradeço. Alguma dúvida? Se quiser, eu mando o arquivo, se Manda. for útil para elas. Me manda que eu compartilho com elas lá no Discord. Então, todas recebem, todos os grupos, e vai ajudar muito. Pronto, massa. Fico feliz de ter ajudado, galera, de ter falado aqui com vocês hoje. Realmente, muito obrigada por me receberem. Obrigada a você por estar aqui com a gente, Flávia. Obrigada.